contra o governo Lula, um golpe aí com todo o apoio da Rede Globo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chegou ao ponto da Globo News aí pedir que o Lula seja incluído no inquérito das fake news. Isso tudo é por conta da Petrobras, viu? Quem quiser, comenta aí que depois eu faço um vídeo com mais detalhes disso aí. Eu tô esperando algumas informações chegarem, mas a coisa tá feia, viu? Eles já decidiram que tem que dar golpe no governo Lula. Então, todo o consórcio da grande mídia, que são todos esses veículos aí que apoiaram o golpe de 64, apoiaram o golpe de 2016, apoiaram a prisão do Lula, e aí apostaram no Bolsonaro, e aí não deu certo a aposta deles no Bolsonaro, e aí depois eles até fizeram ali uma cobertura pró-Lula, em alguns até pró-Lula, outros foram até neutros, o que eu fiquei bem surpreso, que não foram antipetistas durante a eleição. Eles já decidiram, ó, não dá para ter um governo progressista no Brasil. Não dá para ter um governo que queira que o Brasil ande com as próprias pernas. Se precisarem se alinhar com fascista, com nazista novamente, eles fazem. Então a coisa tá bem perigosa, viu? Enquanto isso, do lado bolsonarista, que é o lado que foi descartado por todos esses aí, o pânico está geral, viu? Pânico total. O que aconteceu? Agora, saiu no próprio Globo também, saiu matéria dizendo que os bolsonaristas estão temendo que 3 parlamentares sejam os próximos alvos do Alexandre de Moraes. Aí eu tentei descobrir algumas coisas aí. Primeiro, os 3 parlamentares são Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e André Fernandes. André Fernandes tem vídeo dele, tem foto dele fazendo ali, chamando as pessoas para o dia 8 de janeiro. Enquanto as pessoas estavam invadindo ali a sede dos 3 poderes, ele fez publicação nas redes sociais exaltando os terroristas. Então a situação do André Fernandes é crítica, viu? Porém, o pânico, principalmente desses 3 aí, se dá por conta de conversas que eles teriam com o Carlos Jordi, que teve os celulares apreendidos. Então, a partir do celular do Carlos Jordi, o Alexandre de Moraes vai poder pegar outros bolsonaristas aí, outros parlamentares, que ele, por ser líder da oposição, ele é quem faz toda a articulação dos parlamentares da oposição. Por isso que teve aí nos últimos dias, até mostrei aqui no Plantão Brasil, parlamentares, o Mourão, a Damares, olha, parlamentares aí bolsonaristas estavam sumidos, até o Marcos Pontes lá, o astronauta lá, saiu em defesa do Carlos Jordi, dizendo que isso é um escárnio, não se pode, como é que o Alexandre de Moraes faz isso? Vários deles ligaram para o Rodrigo Pacheco e para o Arthur Lira. O Rodrigo Pacheco ele está enfascistando, porque ele tem ali pretensões políticas e ele acredita que, tendo o apoio do bolsonarismo, as pretensões políticas dele, ele terá mais chance de chegar onde ele quer. Já o Arthur Lira percebeu que, olha, em caso envolvendo golpe de Estado, envolvendo dia 8 de janeiro, é melhor eu não colocar minha mão. Porque se eu colocar a mão, eu vou me queimar nisso aí. Então é melhor eu ficar longe disso aí. Então o Arthur Lira não deu para os bolsonaristas o apoio que eles queriam. O fato do Carlos Jordi ser deputado faz com que o Rodrigo Pacheco também não possa fazer nada. Não é que, nossa, a polícia entrou no Senado, meteu o pé na porta. Não, foi na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, qualquer presidente da Câmara dos Deputados, a função dele constitucional é realmente falar, olha, você cometeu crime aí, segundo a Polícia Federal fez busca e apreensão. Vou fazer o quê? Impedir a Polícia Federal? Não posso. Mas eles tentam ali, tal. O Rodrigo Pacheco ele já falaria alguma coisinha, tal, não faria uma declaração pública, mas por ele estar mais aliado ao bolsonarismo nos últimos meses, ele teria, se fosse no Senado, ele teria uma atuação um pouquinho diferente. Porém, a pressão no Rodrigo Pacheco é para que ele paute impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, coisa que ele não vai fazer. Porque também, chega qualquer investigação sobre o Bolsolão, que tem o Rodrigo Pacheco envolvido, e a situação dele vai piorar drasticamente. Lembremos, tem eleição também para presidente do Senado no ano que vem, viu? Isso os bolsonaristas estão usando para pressionar o Pacheco, porque, assim como eu te disse, olha, 1 ano e meio antes já só se falava disso em Brasília, da eleição para a presidência da Câmara. No Senado é a mesma coisa. Só que no Senado a coisa já está mais ou menos pacificada, assim, está mais ou menos decidida, entre aspas, porque sabe-se que o Rodrigo Pacheco vai apoiar o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado antes dele, e sabe-se que o Davi Alcolumbre tem ampla maioria para ganhar, a não sei que aconteça alguma coisa. Porém, a gente está falando de pessoas aí envolvidas em muitos crimes. Pode ser que aconteça alguma coisa até que chegue lá, até porque tem muita gente com outras ali
expectativa sobre quem vai ser o próximo presidente do Senado. Tem gente que tem os seus próprios anseios políticos e suas próprias pretensões e que vai adorar mexer alguns pauzinhos para dificultar a vida do Pacheco e do Alcolumbre. O Pacheco, ele se aliando cada vez mais com os bolsonaristas, aí fica um prato fácil, um prato cheio, alvo fácil, ou um prato cheio para que alguns governistas consigam pegá-lo ali no pulo. Então a situação vai piorar. E aí, olha só que coisa, também revelam que o próximo alvo do Alexandre de Moraes deve ser a Carla Zambelli, que inclusive talvez tenha o mandato dela suspenso, ou ela deve ser afastada do mandato muito em breve. Falam aí que o que vai pegar a Carla Zambelli são os crimes que ela cometeu com o Walter Delgatti Neto. Porém, o hacker da Vaza Jato. Porém, tem uma coisa que quase ninguém está lembrando. Eu vi até algumas matérias aí na imprensa falando da Carla Zambelli, ninguém está lembrando. A Carla Zambelli, ela é uma das principais investigadas no inquérito das fake news. O diretor-geral da Polícia Federal falou que o inquérito das fake news seria, junto com o das milícias digitais, ele seria finalizado em dezembro. Depois não. Depois ele disse que será no começo de 2024. Estamos já no final de janeiro de 2024. Então, tá aí, ó, qualquer hora. E a Carla Zambelli no inquérito das fake news e das milícias digitais, ela é uma das principais investigadas. Eu vou falar, quando o inquérito das milícias digitais foi aberto, ele foi aberto com base num relatório da Polícia Federal, que o Augusto Aras recebeu aquele relatório, sentou em cima do relatório por 6 meses e depois mandou arquivar. O Alexandre de Moraes viu aquilo, inaceitável, um monte de crime, a Polícia Federal fala lá de vários crimes, e falou, não. Então vou abrir um outro inquérito aqui porque os crimes continuam sendo cometidos. E a Procuradoria não faz nada. Tá, abriu o inquérito das milícias digitais. Naquele relatório, a Polícia Federal cita nominalmente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli. A Carla Zambelli é a 5ª pessoa a ser citada. Então, depois de citar toda a família Bolsonaro, a Polícia Federal cita a Carla Zambelli. Então, ela é a principal ali fora da família Bolsonaro. E aí cita Bia Kicis, tinha o Daniel Silveira, tinha vários outros parlamentares e não parlamentares também, influenciadores bolsonaristas. Porém, aquele inquérito começou de acordo com o inquérito dos atos antidemocráticos. O que a polícia percebeu na época é que aqueles atos antidemocráticos, era a Sarah Winter, né, a Sarah Giromini, esses bandidos adoram, bolsonaristas adoram usar nome que não é deles. A Sarah Winter, o nome dela é Sarah Giromini. O Carlos Jordi não é Carlos Jordi. O nome dele também não é Jordi. A maioria desses bolsonaristas usa nome de guerra, não é nome deles. É uma loucura. Pois bem, na época lá, atacaram o STF com fogos, acamparam na frente do STF, falaram que tinham armas, que iam invadir o STF a qualquer momento, enfim. Começou o inquérito, muita gente foi presa, tudo mais. E ali viram que outras pessoas também estavam envolvidas. A Damares, então ministra, era uma das principais envolvidas. Agora você imagina, esse inquérito estando para finalizar nos próximos dias, muito provavelmente a Carla Zambelli será pega nisso. Então, quem está apostando que ela deve ser pega por conta dos crimes que ela cometeu com o Walter Delgatti, a minha aposta não vai muito nesse sentido, não. Pode ser que seja, para mim, ó, sendo presa, tanto faz, né? É igual, nossa, seu time fez um gol, se foi de cabeça, de perna esquerda, perna direita, pô, a bola entrar no gol. No caso, ela entrando na jaula, não interessa o crime que seja, mas o que acontece é que tem esses inquéritos para acabar. O inquérito das fake news, algumas coisas as pessoas não sabem, mas tem vídeos da Carla Zambelli falando contra as urnas eletrônicas desde antes dela ser deputada. Antes, ou seja, em 2018 ela já fazia vídeos, tudo mais, com fake news e contra as urnas eletrônicas, contra a democracia. Então a situação vai ficar cada vez pior. Alguns dizem que quando o inquérito das fake news for finalizado, o Alexandre de Moraes vai mandar para o Gonê. Lembre-se, esse inquérito foi aberto de ofício pelo STF. O inquérito foi aprovado por 11 votos a 0. Foi aberto de ofício porque ministros do STF estavam recebendo ameaças de morte. Eles constataram que essas ameaças estavam ocorrendo porque tinha um grupo que estava disseminando fake news e jogando cidadãos contra o Supremo Tribunal Federal, e aí chegou ao ponto de eles receberem ameaças de morte, chegaram a ligar para um ministro do STF dizendo que iam sequestrar e estuprar a filha dele, coisas horríveis que falavam para os ministros. A Procuradoria-Geral da República na época era a Raquel Dodge, não era ainda o Augusto Aras. Ela foi acionada e não fez nada. Nada, não investigou nada. Os ministros continuaram sofrendo
as ameaças, então o Dias Toffoli abriu o inquérito e, como o Alexandre de Moraes tem décadas de experiência prendendo bandido, porque ele foi promotor, procurador, depois foi secretário de Segurança Pública, ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, colocou ali o Alexandre de Moraes como investigador. Então, a melhor das escolhas ali. Eu lembro que a esquerda era contra esse inquérito. Nos primeiros vídeos do Plantão Brasil, aqui em 2019, março, abril de 2019, eu falava, olha, gente, isso vai descambar no bolsonarismo. Porque quem faz fake news contra o STF é o bolsonarismo. Na época, bolsonarismo, entre aspas, envolvia a Lava Jato. O Sérgio Moro era ministro do Bolsonaro e quem começaram as fake news contra o STF foi o Deltan Dallagnol, tá? Foram Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Eles começaram a jogar as pessoas contra o STF, que eles queriam prender o Toffoli e o Gilmar Mendes. Pois bem, a coisa foi descambando e chegamos agora no ponto em que o Alexandre de Moraes vai finalizar o inquérito. Ao finalizar o inquérito, ele como investigador, ele provavelmente vai se declarar suspeito para julgar. Então quem vão julgar são os outros 10 ministros. E ele envia o inquérito todo para o Gonê, para a Procuradoria-Geral da República. O Gonê vai decidir se ele faz as denúncias ou não, e a gente sabe que ele vai fazer as denúncias e vai mandar prender todo mundo, mas aí não tenha dúvidas, ele vai mandar prender todo mundo, não vai sobrar um aí para contar a história em liberdade. Então quem tá aí ansioso, Thiago, como é que esse pessoal comete tanto crime e não acontece nada? Calma, tô falando aqui faz meses. Tinha que chegar o procurador. Chegou. Tô falando aqui, ó, as coisas que eu tô falando tem indícios de que estão acontecendo todas elas. Chegou no dia 18 de dezembro, dia 19 ele começou, entre aspas, a investigação dos atos do dia 8 de janeiro, aí foi pegando os financiadores. A partir de uma operação de busca e apreensão contra um dos financiadores e organizadores, ele chegou no deputado Carlos Jordi. Então tá indo, tá subindo ali o inquérito, coisa que não podia acontecer antes do Lula indicar e de ter assumido aí o Procurador-Geral da República. Eu peço a sua inscrição aqui no canal, seguiremos aqui na luta, tá chegando o dia D e a hora H.